Olá pessoal, tudo bem? Não é a primeira vez que a gente faz o Favale Pergunta, agora é a minha vez do Favale Responde, mas nós nunca recebemos tantos questionamentos. E eu quero falar aí sobre a guerra da Rússia à Ucrânia. É muito importante nesse momento, porque o conflito completa 2 anos no próximo sábado. Então, vamos fazer um apanhado sobre Rússia, sobre Ucrânia, o impacto global e até como o Brasil está inserido direta ou indiretamente. Por exemplo, o Gift-U, eu acho que é assim que se pronuncia, Lula não comenta da guerra, pois o Putin é seu aliado. Chega aqui um conceito que não está escrito nos livros de teoria política nem das relações internacionais. Os países não têm amigos. Países têm interesses. A posição do Brasil quando se fala de Rússia tem que ser muito delicada, muito bem estudada, por causa dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. A Rússia é um importante parceiro comercial, principalmente, do Brasil. E aí não é o governo Lula, um ex-governo Bolsonaro, ou como foi o governo Temer, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, independente do presidente, as relações com Rússia têm que ser bem delicadas. João Vitor Rocha pergunta o seguinte: as eleições nos Estados Unidos podem interferir na guerra, nessa guerra Rússia-Ucrânia? Se sim, quais consequências se Trump ganhar? João, as eleições nos Estados Unidos podem interferir? Sim, e muito. E se Trump ganhar, principalmente? Por quê? Vamos vislumbrar o cenário de hoje, em que Trump continua como um favorito. O Trump, também estou fazendo um exercício de análise, muita coisa pode mudar até lá. Mas, nesse cenário de hoje, a gente entende que o Trump, a candidatura dele, a propaganda política, as promessas serão muito parecidas de quando ele foi presidente dos Estados Unidos pela primeira vez. Let's make the America great again. É um olhar interno para a política interna dos Estados Unidos. E o Trump, quando presidente, quando primeira vez candidato, falou: eu cansei dessa história de ser polícia do mundo, isso custa muito dinheiro para o cofre público do americano. As prováveis ajudas dos Estados Unidos para a Ucrânia e outros aliados fora dos Estados Unidos tendem a diminuir. E hoje, o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, a Ucrânia em si, depende muitíssimo da ajuda externa. Se ela diminuir, vai ser um problemaço para o campo de batalha. E aí a gente também entende que o presidente russo, Vladimir Putin, que muito provavelmente também vai ser reeleito, tem eleição na Rússia no mês que vem, ele vai vir com força total à medida que os ucranianos fiquem mais fracos no campo de batalha. Bom dia, Favale. Até este momento, quem está levando vantagem nessa guerra da Ucrânia? Pergunta o Nilson. Olha, Nilson, eu vou responder da maneira mais confortável para nós analistas de política internacional. Depende. Depende do quê? Depende para quem você pergunta. Porque é o seguinte, a gente olha para uma guerra assimétrica. A Rússia é muito maior em todos os sentidos que a Ucrânia, inclusive de poder bélico. Mas em 2 anos, a Rússia não cumpriu aquilo que havia prometido e o que era a perspectiva mais óbvia, que ia ser um atropelo em cima da Ucrânia. Então, neste sentido, a Ucrânia leva uma vantagem, porque conseguiu impor uma resistência que até o mais otimista dos analistas pró-Ucrânia não tinha observado. Se essa guerra terá fim, se sim, por quê? Por quais objetivos? Olha, Yuri Nunes, eu não sei quando ela vai acabar, ninguém sabe, nem os ucranianos e nem os russos. Mas a gente entende que ela não acabou ainda porque nenhum dos dois lados querem ceder, principalmente os ucranianos. Houve propostas de paz em que a Rússia impôs o seguinte: vamos fazer o seguinte, a gente acaba com a guerra agora e a gente fica com a parte do território que a gente já ocupou. Os ucranianos disseram: de jeito nenhum. Não há cessões nesse sentido. Os ucranianos estão se aproximando cada vez mais da Europa Ocidental a respeito da grande perspectiva da Ucrânia entrar a curto prazo na União Europeia. Essa proteção indireta que a OTAN tem dado para a Ucrânia. Isso tem incomodado, para dizer o mínimo, demais Vladimir Putin, presidente da Rússia. Enquanto essas coisas não se resolverem, essa guerra não vai acabar. Então isso ajuda a explicar porque não existe nenhuma perspectiva agora clara para o fim deste conflito. E aqui um comentário do Frederico Faria, muito triste. Concordo, Frederico. Bom, espero ter ajudado todo mundo que está assistindo esse vídeo, inclusive aqui quem mandou perguntas para a gente entender esses 2 anos de guerra e que infelizmente não existem a menor perspectiva de acabar.